Olá, tudo bom, pessoal? Hoje eu vim realizar para vocês as atividades da aula 1, certo? O exercício número 1 era um exercício teórico que vocês não tiveram muita dificuldade para fazer e todos responderam em sala, né? Então, eu vou ler a minha resposta aqui para vocês e vocês podem fazer um comparativo, depois na aula a gente corrige de novo, tá? Então, com quais dimensões fundamentais podemos descrever todas as grandezas físicas da mecânica? Podemos desenvolver as grandezas da mecânica com a combinação de apenas três dimensões fundamentais: comprimento, massa e tempo. Exercício número 2. Considere as dimensões fundamentais. Quais são as dimensões de velocidade e de aceleração? Então, nós temos aqui dimensões de velocidade, comprimento e t de tempo, tá? E as dimensões de aceleração, que também será o comprimento, tá? Então, lembrando que o L aqui é sobre comprimento e o T, tempo ao quadrado. Então, essa aqui é a resposta do exercício número 2. Exercício 3, tá? No exercício 3, pessoal, fala assim: um atleta realizou a prova dos 100 metros rasos, então aqui eu tenho a informação 100 metros rasos em 10 segundos. Então, aqui eu tenho comprimento, né? L, e o tempo, T, e pede para calcular a velocidade média em metros por segundo. O 100 já está em metros, o 10 já está em segundos, então as medidas já estão todas dentro do padrão solicitado pelo exercício. E aí, pessoal, vocês vão precisar lembrar que a velocidade, ela vai ser igual ao comprimento dividido pelo tempo. Essa fórmula está aqui em cima, né? Então, aqui eu vou ter um comprimento de 100 metros dividido por um tempo de 10 segundos. Então, 100 dividido por 10, eu posso simplificar, fica igual a 10 metros por segundo. E essa é a resposta do exercício número 3. Vamos para o exercício número 4 agora. O exercício 4 fala assim: qual a velocidade média do atleta do exercício anterior em quilômetros por hora? Então, aqui a gente tem uma resposta de velocidade igual a 10 metros por segundo, e essa velocidade agora nós vamos precisar transformar em quilômetros por hora. Para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, ou ainda metros por segundo em quilômetros por hora, basta a gente multiplicar por 3,6 ou dividir. Então, como fica? Quando eu quero pegar o quilômetro por hora para transformar em metro por segundo, então, para ir do quilômetro por hora e chegar no metro por segundo, vocês devem fazer dividido por 3,6. Se vocês forem fazer o contrário, e é o que a gente vai fazer agora, a gente vai do metro por segundo para transformar em quilômetro por hora. Então, nós vamos fazer vezes 3,6. Então, para transformar 10 metros por segundo em quilômetros por hora, eu vou fazer vezes 3,6. Então, essa velocidade aqui em quilômetros por hora fica igual a 10 vezes 3,6. E aí, 10 vezes 3,6, vocês podem utilizar o método prático de multiplicação. Como eu tenho só um zero, eu ando com um zerinho para a direita. Então, a velocidade vai ficar igual a 36 quilômetros por hora. Ou seja, 10 metros por segundo corresponde a 36 quilômetros por hora, ok? Seguindo agora, vamos para o exercício número 5, que fala assim: um certo modelo de automóvel acelera de 0 a 100 km por hora em 5 segundos. Então, aqui, pessoal, nós estamos falando de um carro que acelera de 0 até 100 em 5 segundos. Pergunta: qual o valor da aceleração média deste automóvel em metros por segundo? Então, esse automóvel aqui, ele vai estar numa velocidade de 100 quilômetros por hora, tá? Aí, aqui, o que acontece? É passada uma informação em quilômetros por hora. Aqui nós temos 5 segundos, então a gente tem um tempo em segundos, isso é bom. Porque aqui
Por que eu tô falando que é bom? Porque a resposta tá pedindo em metro por segundo. Então, se eu tenho aqui um tempo de 5 segundos, isso significa o quê? Que eu só vou precisar pegar esta velocidade que está em quilômetros por hora e transformar em metros por segundo. Então, para eu transformar quilômetro por hora em metro por segundo, então a velocidade, deixa eu pegar a caneta aqui. Então, a velocidade, essa velocidade, para ela ser transformada em metros por segundo, então, ó, quilômetro por hora para ir por metro por segundo, eu vou ter que dividir por 3,6. Então, eu tenho que fazer 100 dividido por 3,6. Quando eu fizer essa divisão, eu vou ter aqui essa resposta em metros por segundo. Eu não vou realizar essa divisão agora, porque eu vou aproveitar o 100 para realizar uma simplificação na hora que eu for fazer a substituição na fórmula, e agora eu vou mostrar isso para vocês, tá? A gente viu por definição que a aceleração, além de ser escrita dessa forma, né, comprimento dividido por tempo ao quadrado, além dessa forma, a gente também viu em definição que a aceleração, ela também vai poder ser definida como a velocidade dividida pelo tempo. E são as duas informações que eu tenho aqui, velocidade e tempo. Por isso, para fazer essa continha, eu vou utilizar essa fórmula. A gente viu isso em sala também, tá, pessoal? Então, eu tenho aqui, ó, que a aceleração vai ser igual a velocidade dividido pelo tempo. Então, eu tenho que a aceleração vai ser igual, ó. Qual a velocidade que eu tenho? 10 dividido por 3,6 sobre o tempo, que é igual a 5, certo? Aqui, gente, eu fiquei com uma fração. E aí, vocês vão precisar lembrar de matemática, da regrinha da divisão de fração, que é... Copia a primeira fração, então copia a fração que aparece primeiro. Essa regrinha vale para qualquer divisão de fração, tá? Vocês copiam a primeira e aí vocês vão multiplicar pelo inverso da segunda. Quando não tem nada embaixo é 1. Portanto, a minha aceleração aqui será igual a 100 sobre 3,6 vezes... Então, ó, copiei a primeira e agora eu vou fazer vezes, multiplica pelo inverso da segunda. É 5 sobre 1, fica 1 sobre 5. E agora eu tenho essa multiplicação aqui para resolver. Antes de resolver, e foi por isso que eu não fiz a divisão aqui no início, eu consigo fazer uma simplificação, ó. Então, se eu fizer 5, eu posso fazer 5 dividido por 5 e 100 dividido por 5, para eu conseguir trabalhar com números um pouquinho menores. Então, isso aqui vai ser igual. Então, A vai ser igual a 100 dividido por 5 é igual a 20. E aí, 5, aqui, 3,6 eu copio. 5 dividido por 5 é igual a 1. Aí, quando eu faço, ó, 20, que é o resultado, vezes 1, ó, tá, deixa eu colocar aqui. Então, aqui eu tenho 1, e aqui 5 dividido por 5, que é igual a 1 também. Quando eu faço 20 vezes 1, eu tenho 20. Quando eu faço 3,6 vezes 1, eu tenho 3,6. Então, o resultado, a minha aceleração vai ser igual a 20 dividido por 3,6. Precisa fazer essa continha de divisão, tá bom? Eu vou arrumar essa continha bem aqui nesse meio, que foi onde me sobrou um espaço, tá? Então, eu vou fazer 20 dividido por 3,6. Como existe uma casa decimal aqui no quociente, eu vou precisar fazer vezes 10 e vezes 10, para que essa vírgula aqui saia. E aí, é importante que eu multiplique por 10, tanto dividendo como divisor, tá bom? Tanto dividendo como divisor, para eu tirar a vírgula e não mudar o valor numérico, tá? Para eu encontrar aqui valores equivalentes. Então, 20 vezes 10 é igual a 200, e 3,6 vezes 10 é igual a 36. Então, é esta continha aqui que eu vou fazer. Aí, eu tenho que pensar, que número eu faço vezes 36 que chega mais próximo do 200 e esse número é o 5. 5 vezes 36 vai ser igual a 180. Aí, 200 menos 180 resta 20. Aí, 20 é menor do que 36, então, eu vou colocar uma vírgula e acrescentar um zero. E, de novo, eu voltei para o 200, então, de novo, eu vou ter o 5. E 5 vezes 36 é igual a 180, então, vai restar 20 de novo. Logo, aqui, eu tenho uma dízima periódica. Portanto, aqui o resultado dessa divisão é 5,5. E aí, a gente tem que lembrar também a regrinha de aproximação. Se eu tenho um número
que é igual a 5 ou maior que 5, eu aumento uma casinha decimal. Então, aqui eu vou ter um valor aproximado de 5,6 metros por segundo ao quadrado. Essa vai ser a minha aceleração e essa é a resposta do exercício. Pessoal, essa aqui foi uma explicação breve. Na sala de aula eu vou estar à disposição de todos para retirada de dúvidas e também irei desenvolver esses exercícios durante a nossa correção, a nossa próxima aula. Um grande beijo e tchau!